Eu estava orando e estava pensando em algo. Todos os domingos nós estamos aqui reunidos e a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida. E acontece que ao longo da semana muitas coisas se perdem. Às vezes a gente não lembra nem de um versículo que é falado ou de uma música que é ministrada. E aí eu lembrei da concepção, da formação da memória, né? E para que a memória ela seja formada na nossa vida, na nossa mente, ela precisa de 3 coisas, que é a percepção, a sensação e o sentimento. Então, eu quero pedir que o Espírito Santo, então, possa fazer que esses 3 elementos estejam presentes na sua vida essa noite. Em todas as outras, aonde a palavra é ministrada na sua vida, para que você não perca nada e não esqueça nada ao longo da tua vida, ao longo da tua semana. É literalmente corpo, alma e espírito. Porque às vezes você está aqui, seu corpo está aqui, mas seu pensamento está lá amanhã, numa conta que você precisa pagar, num trabalho que você precisa entregar. Ou seu pensamento está aqui, mas seu coração está preocupado com o filho que está doente, com o primo que está doente. Não sei. Mas o que eu quero pedir é que o Espírito Santo, então, faça permanecer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, a nossa sensação, a nossa percepção e os nossos sentimentos. Para que nada que seja ministrado, ou nada que seja cantado, ou a palavra de Deus que seja ministrada na sua vida, ou Jesus fale com você, você esqueça ou se perca durante a semana. Porque hoje nós estamos no êxtase, no auge da palavra, da ministração. Nós cantamos, levanta um aleluia na presença dos meus inimigos. Nós declaramos, levanta um aleluia acima dos ruídos. Aí amanhã acontece alguma situação, algum ruído, e você já não consegue levantar mais um aleluia. E aí acontece alguma coisa, o inimigo te afronta e você não consegue mais levantar um aleluia. Ou as canções já não são mais armas para você. É muito sério quando nós estamos aqui reunidos em comunhão, em igreja, e declaramos essas canções. Foi como a Érica ministrou, nós não estamos aqui para fazer você chorar ou causar uma emoção, nós estamos ministrando ao Senhor, nós estamos louvando e adorando a Ele. Só que é muito arriscado, porque declaramos coisas que muitas vezes nós passamos batido e deixamos de vivenciar aquilo. Porque diante de uma situação qualquer, diante de qualquer ruído, nós já esquecemos de glorificar o nosso Deus. Nós esquecemos de agradecer por ruídos, sejam eles quais forem. Então é muito sério, eu queria que isso ficasse no teu coração, sabe? A palavra que Deus me deu para essa noite, para iniciar essa ministração, para compartilhar com vocês, é que o Espírito Santo possa desbravar o teu coração, ministrar o teu coração, para que a palavra fique no teu coração. Porque assim como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque às vezes a gente tem um entendimento, nossa razão, temos a teologia, não é? E o nosso coração não é ministrado pelo Senhor. O Senhor, Ele não tem acesso ao nosso coração. E se o Senhor, Ele não tem acesso ao nosso coração, então nada na nossa vida é transformado. Nada. O nome dessa ministração é a nova vida em Cristo. Não, você não está no encontro com Deus. Mas eu quero hoje trazer uma reflexão para aquilo que nós temos vivido e para que a gente possa descobrir o que é afinal essa nova vida em Cristo. O que significa isso? Eu já ouvi essa palavra, eu já ouvi essa ministração. Eu sei que quando Jesus entra na minha vida, tudo se faz novo, mas e aí? O que eu faço a partir desse momento? Fui lá um dia, teve o apelo, eu levantei a minha mão, aceitei Jesus e todo mundo falou que a minha vida ia ser transformada. Mas e aí? O que aconteceu depois disso? Vamos percorrer que a Bíblia ela vai nos informar tudo que nós precisamos saber, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, na parte A.
Diz assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Outro versículo, Colossenses 3:11. Nessa nova vida, o que importa é Cristo. Romanos 6:13. Nova vida, portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para fazer aquilo que é para a glória de Deus. Então Jesus, ele morre por todos, para que aquele que receba a sua vida não vivam mais para si mesmos. Então eu começo a entender que a minha nova vida em Cristo não me pertence mais. Ou que a minha nova vida em Cristo não me beneficia somente. E além disso, a minha nova vida em Cristo não tem nada a ver comigo. E assim como cantamos aqui, tem tudo a ver com Ele. Porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. E nós declaramos essas verdades e nós conhecemos essas verdades. E muitas vezes deixamos de vivê-la. Nessa nova vida, o que diz em Colossenses 3:11, diz que o que importa é Cristo. Mas vivemos num tempo, numa correria, que o que importa é o meu pão, que o que importa são os meus desejos, que o que importa são as minhas vontades, que o que importa é o desejo do fulano, do ciclano, do beltrano, menos o desejo de Cristo. Então o primeiro passo, a primeira marca daquela pessoa que entende o que é a nova vida em Cristo e recebeu a nova vida em Cristo é que eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele. Ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, como instrumento para a glória de Deus. Eu tenho certeza que quando nós entendemos que o nosso corpo é instrumento para a glória de Deus, existem marcas que nós deixamos, existem frutos que nós deixamos, existem ações, atitudes, pensamentos, motivações, orações, aonde o eu não importa mais, aonde o que eu preciso fazer primeiro precisa glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. Será que eu tenho comido glorificando a Deus? Será que eu tenho bebido? Será que eu tenho trabalhado? Será que eu tenho respirado e glorificado a Deus? Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que somos em Jesus. Nós somos aquilo que escolhemos ser em Jesus. E como Jesus é? E foi o que o pastor Marcelo disse aqui: intimidade. Intimidade, santidade gera intimidade. Intimidade gera minha identidade. Eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, então eu posso declarar que eu sou uma nova criatura. Que eu tenho uma nova vida em Cristo. Em 1 Pedro 2,9 diz que somos o povo escolhido. Todo mundo, se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Você é povo escolhido? Você pode levantar a mão se você acha que você é o povo escolhido? Quem é o povo escolhido? Você se acha o povo escolhido? Nós falamos que somos, mas até que ponto fazemos a vontade dele? Se ele nos escolheu. E a vontade dele, eu não quero dizer que fazer a vontade dele é estar dentro de uma igreja, sendo usado em algum ministério com uma unção sobre a sua cabeça. Fazer a vontade dele é desde quando você abre os seus olhos na sua cama. É quando você se relaciona com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Porque a palavra de Deus, ela diz tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de tudo da nossa vida. Sabe? Ela é tudo de tudo. 2 Coríntios 5,17 diz que somos uma nova criatura e o resto ficou para trás. Quantas coisas da velha criatura nós carregamos? Quantas coisas da velha criatura nós ainda carregamos como um fardo pesado?
Quantas coisas do passado nós queremos desfrutar, ou nós temos carregado como culpa, traumas, como, eu podia ter feito diferente, os remorsos. Mas quando nós recebemos Jesus e nos tornamos nova criatura, deixamos a velha para trás, o primeiro passo é o arrependimento. Porque quem eu era antes de Jesus não serve de exemplo para ninguém. Quem eu era antes de Jesus passar pela minha vida não serve de referência para ninguém, a não ser para o testemunho. A não ser para eu fazer um comparativo. Puxa, eu era assim. E olha o que Jesus fez. E olha o que Jesus transformou. Colossenses 3:1 diz: uma vez que experimentamos a nova vida, nós temos os olhos fixos nas realidades do alto. E os nossos olhares estão sempre para baixo. Estão sempre voltados para o nosso umbigo. Estão sempre voltados para aquilo que nós achamos que Deus tem a obrigação de fazer por nós. Que os irmãos da igreja, que o pastor da igreja, que a sociedade, que o Estado, que o governo e tal, tem que fazer por nós. E eu faço o quê? Sento e espero? Venha a nós ao vosso reino, o reino é dele, não é nosso. Quando recebemos Jesus, então, o primeiro passo é aquele primeiro amor, né? É igual quando a galera vai para o encontro e sai do encontro porque eu vou levar todo mundo. É aquele amor, é aquele fogo no coração. E aí, ao passo que nós deparamos com a nossa realidade, porque o que mudou foi a gente, pelo menos teoricamente deveria ser. E ao passo que andamos e deparamos com a realidade, é a mesma. O emprego é o mesmo, a casa é o mesmo, o marido é o mesmo, a esposa é o mesmo, enfim, tudo é o mesmo. Mas eu preciso ter um novo olhar acerca disso. E por que isso tem se perdido? E por que aquele primeiro amor de 10 anos, de 15 anos, ou daquele mover que teve, daquele incendiar que teve, se perdeu? Vivemos de forma natural, porque vivemos somente aquilo que nós vemos. E nós precisamos viver diante daquilo que ainda a gente não consegue enxergar, mas que existe, que é real. No natural, eu vivo as minhas vontades. No sobrenatural, eu vivo as vontades do Pai. Eu vou contar rapidinho um testemunho meu. Há 19 anos atrás, no ano de 2001, eu fazia curso de francês. Eu só estudava, eu não trabalhava. Eu tinha, eu acho que 17 anos. 17 anos. Então eu não trabalhava ainda. Então de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia para o curso de línguas que era de graça. Então eu fiz todas as línguas lá. Em maio de 2001 eu comecei a trabalhar. E aí não conciliava os horários. E aí eu tive que parar o curso de francês. E foi o único curso que eu não consegui concluir. Que eu gostava muito. E eu sempre falava, um dia eu vou voltar a fazer. Um dia eu vou voltar a fazer. Um dia eu vou voltar a fazer. Era a minha vontade. Mas assim, você vai, deixando para depois um dia eu vou voltar a fazer, um dia eu vou voltar a fazer. E aí, uns 3 meses atrás, num mover aqui, Deus mandou eu voltar a estudar francês. Filha, volta a estudar francês. E eu compartilhando com algumas pessoas, ganhei o curso de francês. Que não é muito barato. Ganhei o curso. Eu sou boa para ganhar as coisas, glória a Deus. Quem tem semente, sempre tem alguma coisa para colher. E o que eu quero dizer com isso é que a minha vontade era voltar a fazer francês. Era o natural. Para que eu ia fazer francês? Para eu ter mais uma língua? Eu vou usar onde isso? Eu tenho inglês, tenho espanhol, não uso. Mas eu vou usar porque eu vou para as nações. Mas foi a vontade do meu pai que se alinhou com a minha vontade. E de uma forma sobrenatural, Deus restaurou e me deu de presente um sonho que eu, não tinha colocado numa playlist assim, não, isso aqui é a primeira prioridade e tal. O dia que der certo eu vou voltar a estudar. Mas foi um sonho que Deus sempre ouviu. Eu falando, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar. Ele falou, filha, você vai mesmo, mas você não vai fazer porque você quer. E você vai fazer porque eu tenho um propósito nisso. Então ele me deu de presente.
porque Ele tinha um propósito nisso. Não ia fazer por fazer. Eu fiz porque Ele tinha um propósito. Então foi uma forma super sobrenatural. Porque a vontade de Deus, a vontade do Pai, está começando a se estabelecer em relação a isso. A mentalidade, a nossa mente, quando ela é linkada com a palavra de Deus, o nosso destino é transformado. Quando a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus, o nosso destino é transformado e alinhado com o propósito dele. Por isso que quando a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura e o velho fica para trás, a nova vida é uma constante. Ela não é simplesmente uma linha de chegada. Tipo assim, aceitei Jesus, eu bebia, parei de beber, eu fumava, parei de fumar, eu não era casado, casei, acabou. Cheguei. Recebi Cristo, Cristo transformou isso, fim, acabou. Cristo é o disparador. É a partir de Jesus que começa, não é em Jesus que termina. Quando Jesus entra na minha vida, não é uma linha de chegada, cheguei, consegui Jesus, Jesus transformou isso, isso, isso. Isso são os comportamentos sociais que todo mundo vê. Isso qualquer pessoa faz. Isso um ímpio faz, um ímpio para de beber, um ímpio para de fumar, um ímpio se casa, sei lá. Coisas que são comportamentos sociais, aquilo que eu posso mostrar para as pessoas. Mas e aqui dentro? E o meu coração? E aquilo que só eu sei, e aquilo que só Deus sabe, é aí que Jesus entra e transforma. Quando eu falo que Jesus é disparador, é porque é a partir de Jesus que começa, a partir de Jesus que se transforma, a partir de Jesus que eu começo a me analisar. A palavra de Deus diz, Paulo diz que examine o homem a si mesmo, autoconhecimento. Que é uma palavra que está sendo usada hoje. Mas a Bíblia já falava sobre autoconhecimento. Provérbios 19:3, que fala que quando o insensato comete erro, depois culpa a Deus. Isso se chama autorresponsabilidade. Mas a Bíblia já falava de autorresponsabilidade. A gente só não entendia. A Bíblia fala que a gente precisa se examinar. Porque é muito fácil eu chegar e falar, Érica, você precisa mudar isso, isso, isso e aquilo. Ela fala, que essa louca está falando? Não, mas Paulo está dizendo, a palavra está dizendo que eu preciso me examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para mim, eu preciso ter essa autocrítica. Eu preciso ter esse autoconhecimento e pensar, peraí. Então eu recebi Jesus, e será que eu realmente estou tendo frutos da nova vida em Cristo que eu professo ter? Será que eu estou manifestando realmente o que Jesus transformou na minha vida? Aí entra a autorresponsabilidade, que é não culpar os outros pela vida que você leva. O mimimi. Então, se você leva uma vida X, a responsabilidade é sua, não é de absolutamente mais ninguém. E aí em Provérbios fala, Salomão com sua sabedoria dizia que as pessoas se iravam contra o Senhor. Vocês já viram alguém assim? Que a vida deu errado, o insensato, e culpou a Deus. Que culpou alguém, que culpou o pastor. Alguém é culpado. Alguém é responsável. Mas a pessoa não. Isso é insensatez. E se eu não me conheço, se eu não me examino, se eu não me critico, para eu crescer. Porque a nova vida em Cristo, como eu disse, é uma constante, me traz amadurecimento, me traz transformação, me traz crescimento, porque se não trouxer essas três coisas, não é a nova vida em Cristo. É uma vida qualquer, menos a nova vida em Cristo. Porque eu preciso ser transformado. Mas para eu me transformar, para alguma coisa mudar em mim, eu preciso me arrepender. E para eu me arrepender, eu preciso saber o que eu preciso me arrepender. Do que eu preciso me arrepender. Por isso que quando eu falo dos comportamentos sociais, que é o que eu já citei, comer bebida, cigarro, sei lá o quê, que todo mundo vê, que é uma coisa que, tipo, ninguém precisa falar, né? E aí, quando fala do nosso caráter, quando vai lá dentro do nosso coração, aonde Jesus começa a desbravar o nosso coração e começa a trazer à tona a nossa podridão,
Aí a gente fala, mas isso aí não tem como mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui criado numa família assim, eu não vou ser diferente. Não, Jesus, Ele quer te gerar novamente, é a nova vida em Cristo. E é mais simples daquilo que a gente pensa. Porque se eu declarei que Jesus é o Senhor da minha vida, e aí a nova vida em Cristo consiste em eu não viver mais para mim mesmo, ser transformada, crescer e amadurecer, se torna algo prazeroso de todos os dias. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, e falar, peraí, por que está acontecendo isso? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu estou vendo as coisas assim? Por que eu não estou olhando com um olhar de misericórdia para alguém? Por que eu não estou amando? Por que eu estou duvidando ou questionando o que Deus faz? Sendo que tudo que Deus faz tem uma intenção, tem um propósito, tem um porquê. Então fica mais fácil eu perguntar a Deus, por quê? Ele vai te responder. Eu tenho certeza que Ele vai. Senhor, o que eu preciso ser transformada? O que essa nova vida em Cristo precisa deixar mais coisas para trás? E eu não falo só sobre pecado. Eu falo coisas que você pode fazer, mas que você deveria deixar de fazer, porque não vive mais para si mesmo. Porque quando a gente fala, da velha vida, ou que eu preciso ser uma nova vida, a gente já linka com o pecado. Não, mas linka com as coisas lícitas também. Mas que talvez não seja conveniente ao que você tem desfrutado agora, ou aquilo que você pode almejar no Senhor, ou não combina com o lugar que Deus quer te colocar. Pode ser lícito, não precisa ser pecado. Mas como você não vive mais para si mesmo, então até as coisas lícitas você pode deixar para trás. Até as coisas que são legais você pode deixar de lado. E aí, cabe você, com Jesus. Senta com Jesus e fala, Jesus, estou vivendo uma nova vida contigo mesmo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Desbrava o meu coração. Transforma o meu destino. Que a minha mente seja transformada. Porque o que acontece? Então Jesus entra na minha vida, muda aquela casca, eu já não uso mais roupas que são escandalosas, meu comportamento social muda. Aí eu fazer uma coisa, eu deixo de fazer. Mas e aí? Jesus não teve acesso aqui, dentro do meu coração. Eu não permiti que Jesus, através do Espírito Santo, ministrasse na minha vida qual é o propósito de Deus para mim. Talvez eu tenha um chamado apostólico, profético, evangelístico, mas eu tenho empurrado Jesus para lá. E eu só quero Jesus para fazer as coisas para mim. Jesus, eu tenho uma conta para pagar. Jesus, eu estou brigada com meu marido. Jesus, eu preciso arrumar um emprego. Jesus, eu preciso... Deus não tem uma varinha mágica que você fala, aceitei Jesus, plim, tudo vai mudar. Tem conta, tem dinheiro na conta, tem carro novo, tem casa nova. Isso é o elementar que Deus faz. Te dá um carro, te dá uma casa, te dá um emprego. Isso é elementar. E se Ele quiser tirar, Ele tira também. Porque o propósito dele precisa ser cumprido. Mas Ele não vai entrar com as forças armadas e forçar você a fazer isso. Por isso que Ele quer desbravar o nosso coração. Por isso que Ele quer ter acesso ao nosso íntimo. Ele quer ter relacionamento, intimidade. Intimidade. E eu tenho intimidade com alguém que eu dou acesso. Eu conheço muitas pessoas, me relaciono com muitas pessoas. As pessoas sabem o que eu deixo as pessoas saberem da minha vida. Mas aquela pessoa íntima sabe tudo. Aquela amiga sabe quando eu choro, sabe quando eu fico com raiva. Mas aí Deus às vezes não sabe. Às vezes Deus não tem acesso a isso. Às vezes Deus não tem acesso às suas mazelas, suas dores, suas dúvidas, os seus questionamentos. Que a gente acha que como a gente não vê, talvez Ele não possa responder. Mas Ele responde. Com certeza Ele responde. Não é suficiente. E a gente não deve se saciar com aquilo que a gente já recebeu.
tendo em mente que Jesus pode fazer muito além. E tudo que Jesus vai fazer na minha vida não para em mim. É para alguém. É para alcançar alguém. É para que o reino dele seja ampliado. Para que possamos exercer o sacerdócio, como a P ministrou aqui na sexta-feira. Por isso que quando a palavra diz que não vivemos mais para nós mesmos, isso é de forma muito literal. Porque quando recebemos algo do Senhor, um chamado, um propósito, um ministério, não sei, é sempre para beneficiar outra pessoa. É sempre para facilitar e suportar em amor a vida de outra pessoa. Nunca é para o nosso próprio ego ou para as nossas próprias vontades. Mas aquilo que o Senhor é tão bom, Ele é um Pai tão de amor, que aí de quebra Ele sempre vai suprir as nossas necessidades, vai atender os nossos desejos, vai restaurar os sonhos, vai dar novos sonhos, vai mudar a rota, vai estabelecer destino. Porque eu preciso ter uma vida com propósito. Há poucos domingos foi ministrado aqui sobre o propósito, sobre sacerdócio. Há tantas palavras que são liberadas desse altar, que já era para a gente estar voando, já era para a gente estar desbravando outros lugares. Mas a gente esquece na segunda-feira, porque na segunda-feira tem aqui, ó, meu trabalho, tem meu semanário para fazer, meu relatório para fazer. Aí eu tenho que trabalhar. Aí eu tenho lá 20 crianças. Aí depois eu chego em casa. E aonde que eu encaixei Jesus nisso tudo? Mas Jesus entende, né? Esses dias eu ouvi alguém falando. Jesus entende. Que o Senhor tenha misericórdia quando a gente disse isso. Que Jesus entende. A gente que não está compreendendo muita coisa, não. Que a nova vida em Cristo que nós professamos, que as palavras que nós professamos, porque eu nem precisava ter falado nada aqui nessa noite. Só os versículos que eu li, só a palavra de Deus já era suficiente para que a gente pudesse entender que não sou eu mais quem vivo. A mesa está posta. Nós vamos participar do pão, do suco. Nós vamos participar do corpo dele. Isso é muito sério. Vamos participar do corpo dele que, quando entrou na nossa vida, era para a gente ter deixado a nossa para trás. Era para a gente ter começado a viver a vida que ele queria para nós. Talvez a gente viva ali uns 50%. Daquilo que ele queria para nós. Eu acho que eu ainda não vivo 100% daquilo que ele quer para mim. Talvez esteja perto de eu viver aquilo que ele quer para mim. Eu quero muito, muito viver aquilo que ele quer para mim. Mas hoje eu não vivo tudo que ele quer para mim. Mas isso é só você que vai saber. O Espírito Santo vai te falar se você quiser perguntar para ele. Não precisa ter medo não, porque ele vai falar. E aí, depois que você começa a descobrir, não tem mais como voltar atrás. A gente vai perdendo alguns direitos, sabe? Quando a gente começa a descobrir os planos, os projetos, o propósito de Deus, a gente vai perdendo o direito. Não dá mais para voltar. Não dá para falar assim, ai, não quero ouvir não. Você já falou, dá para desfalar? Não tem como. Não tem como. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Se você, pelo menos, entender, se examinar e perguntar para ele: Jesus, eu tenho certeza que eu não estou vivendo aquilo que o Senhor quer para mim. Então o que o Senhor quer? E como que eu faço para viver? Mentalidade transformada, mentalidade linkada com a palavra de Deus transforma destinos. Talvez o meu destino seja tenha sido ficar em Marília até morrer. Mas aí quando a palavra vem, ela me transforma e eu começo a entender que não sou eu que vivo mais para mim. Ele que me escolheu. Olha aqui, 1 Pedro 2,9 diz que eu sou um povo escolhido para estabelecer.
nação santa, sacerdócio real. Então eu perdi alguns direitos. E aí então, se o medo vem, eu levanto um aleluia, né? Se o inimigo vem, eu levanto um aleluia e eu vou glorificando a Ele. Porque o medo, ele vai acontecer. Porque a insegurança, ela vai acontecer. Porque a humanidade, ela vai gritar também. Mas se você tiver com seus olhos fixos nas coisas celestiais, nas coisas do alto, você vai andar olhando para o alto, seu foco vai ser o alto. Talvez vão vir coisas no meio do caminho, vão querer te atrapalhar. Tá tudo normal. Vai ter dia que você não vai estar tão empolgado, também pode ser tudo normal. Vai ter dia que você vai estar super empolgado, normal também. Mas é uma constante. Aí você começa a se identificar. Por isso que eu falo do autoconhecimento, que é o examine o homem a si mesmo. Quando você começa a se conhecer, você começa a questionar suas reações diante de alguma situação. Não, peraí, por que eu reagi assim? Por que eu fiquei brava assim? Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu sou a maior prova disso. Eu sou a maior prova disso. Há pouco tempo minha diretora deu uma devolutiva no meu semanário e eu fiquei muito mal. Aí o AP falou, mas por que você está mal? Eu falei, não, porque ele escreveu um monte de coisa. Mas ela não sempre escreveu, não, mas essa vez é diferente. Aí eu fui orar, falei, Deus, por que eu reagi assim? Por quê? Eu nunca reagi assim. Não tem problema se ela escrever alguma coisa. Por quê? Aí Jesus me falou, não, filha, deixa eu te explicar. Não é aí. Não é isso. Então, diante de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, e principalmente as coisas que nos trazem um certo desconforto, é aí que a gente precisa perguntar para Jesus. Jesus, por que eu fiquei assim? Por que eu recebi essa palavra desse jeito? Por que alguém falou alguma coisa para mim e eu fiquei assim? Examine-se o homem a si mesmo. Quanto mais você saber quem você é, mais você vai saber do propósito de Deus. Porque se você tem uma nova vida em Cristo e você não vive mais para si mesmo, então é Jesus que vive na sua vida. E se você então sabe quem você é, você sabe quem é Jesus. É uma coisa linkada com a outra. Mas precisa de renúncia, arrependimento, renúncia mais um pouco, arrependimento mais uma vez. E aí constantemente eu vou me autopastoreando, eu vou me autolibertando, porque eu vou perguntando para Jesus, Jesus, se tiver fortaleza na minha mente, pode quebrar. Se tiver sofisma, pode quebrar. Porque eu quero que a minha mente esteja ligada no Senhor, as coisas do alto, as coisas dos céus. É disso que eu preciso. E nessa noite, como somos nova criatura em Cristo, e a partir de hoje, você vai entender essa palavra. Você vai entender o que é não viver para si mesmo, o que é viver para alguém, o que é viver para Ele, o que é viver segundo a vontade dEle. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. E celebrar, porque foi através do sacrifício que nós podemos ter acesso a essa nova vida. Se Jesus não tivesse se entregado, se Jesus não tivesse sido moído naquela cruz, eu não tinha acesso a essa nova vida. Eu não tinha acesso a essa transformação. Eu não tinha acesso a um destino estabelecido pelo meu Pai. Eu não teria acesso a um pai. Talvez não tenha um pai terreno, meu pai morreu há 15 anos, mas eu tenho um pai celestial, que me ama, que cuidou de mim, que cuida de mim, que entregou o seu filho para que eu pudesse viver e não morrer, mas viver para Ele, não é viver para mim. A minha nova vida em Cristo consiste numa transformação constante, consiste nos frutos e consiste no quanto eu entendo e aceito o propósito dele para a minha vida. Amém?